Há tempo. Eu não acho que a nossa organização esteja disposta a... Que absurdo! Somos todos homens da ciência. Se vista de forma decente e me mostre do que é capaz, doutor. Nosso trabalho começa agora. Fundação SCP. Data da fundação: desconhecida. Localização: abaixo do Lago Monroe, em Bloomington. Taxa de anomalias: 3.000 SCPs. Imagine-se em um mundo onde existem anomalias denominadas de SCPs. Cada uma dessas anomalias possui uma contação numérica, desde o número 1 até um número astronomicamente grande, sem contar que existem variações dessas anomalias, como o SCP-001-A, SCP-001-B e etc. Mas, por sorte, neste mundo cheio de anomalias, uma organização, ou melhor, várias organizações, lutam com ou contra os SCPs. E a mais famosa delas é a Fundação SCP. A humanidade em seu estado atual existe há 1/4 de milhão de anos, mas apenas uma pequena fração disso tem algum significado. Então, o que fizemos por quase 250 mil anos? Nós nos amontoamos em cavernas e ao redor de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Foi mais do que explicar por que o Sol apareceu. Foi o mistério de enormes passados com cabeças de homens e pedras que ganhavam vida. Então, nós chamamos eles de deuses e demônios. Imploramos que nos poupassem e oramos pela salvação. Com o tempo, o número deles diminuiu e o nosso aumentou. O mundo começou a fazer mais sentido quando havia menos coisas para temer. Mas o inexplicável nunca pode realmente desaparecer, como se o universo exigisse um absurdo impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém mais nos protegerá e devemos nos defender. Enquanto o resto da humanidade habita na luz, devemos permanecer na escuridão para combatê-la, contê-la e protegê-la, para que outros possam viver em um mundo são e normal. Nós seguramos, nós contemos, nós protegemos. Declaração de emissão. Operando clandestinamente e em todo o mundo, a Fundação opera além da jurisdição habilitada e confiada por todos os principais governos nacionais, com a tarefa de conter objetos, entidades e fenômenos anômalos. Muitas dessas anomalias representam uma ameaça significativa à segurança global, ameaçando danos físicos ou psicológicos. Todos eles minaram as leis naturais, nas quais as pessoas do mundo confiam implicitamente. A Fundação mantém um extenso banco de dados de informações sobre anomalias que requerem procedimentos especiais, comumente referidos como SCPs. O banco de dados primários contém resumos de tais anomalias e procedimentos de emergência para manter ou restabelecer a contenção segura no caso de uma violação da contenção. A Fundação opera para manter a normalidade, para a qual a população civil mundial possa viver e continuar suas vidas diárias sem medo, desconfiança ou dúvida em suas crenças pessoais e para manter a independência humana de outros seres que ainda são desconhecidos, sejam eles extraterrestres, extradimensionais ou outras influências extranormais.
código da missão. Segurar. A Fundação protege as anomalias com o objetivo de evitar que caiam nas mãos de agências civis ou rivais, por meio de extensa observação e vigilância, e também agindo para interceptar tais anomalias na primeira oportunidade. Conter. A Fundação contém anomalias com o objetivo de impedir que a sua influência ou efeitos se espalhem, sejam elas relacionando, ocultando ou desmantelando tais anomalias, ou suprimindo ou também impedindo a divulgação pública de seu conhecimento. Proteger. A Fundação protege a humanidade dos efeitos de tais anomalias, bem como as próprias anomalias, até que sejam totalmente compreendidas ou novas teorias da ciência possam ser concebidas com base em suas propriedades e comportamento. A Fundação também pode neutralizar ou destruir anomalias, com uma opção de último recurso, se elas forem consideradas muito perigosas para serem contidas. Os SCPs nesse mundo podem ser qualquer coisa que quebre as leis da natureza, até objetos com habilidades paranormais, ou até mesmo lugares que possuem atributos assombrados. Depois de garantir a segurança das anomalias, os cientistas realizam experimentos nas entidades para descobrir todos os seus segredos. Mas a Fundação SCP na época encarava um problema com contenção das anomalias, e então surgiu uma classificação de objetos. Entre elas, as mais usadas são Seguro, Euclídeo e Keter. Índice: classes primárias: Seguro, Euclídeos, Keter, Traumer, Neutralizado, Apollon e Aconte. Carta da SCP. Objetos, entidades e fenômenos anômalos que requerem procedimentos especiais de contenção são atribuídos a uma classe de objeto. Uma classe de objeto faz parte do modelo SCP padrão e serve como um indicador aproximado de quão difícil é conter um objeto. No universo, as classes de objetos são para fins de identificação de necessidades de contenção ou na prioridade da pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe de objeto de um SCP é determinada por vários fatores, mas os fatores mais importantes são a dificuldade e o propósito de sua contenção. Seguro. SCPs de classe segura são anomalias que são contidas com facilidade e segurança. Isso geralmente se deve ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente para que a própria contenção não exija recursos significativos. Classificar um SCP como seguro não significa que você possa manipulá-lo ou ativá-lo sem nenhuma ordem. Euclídeo. Os SCPs da classe Euclídeo são anomalias que requerem mais recursos para conter completamente ou onde a contenção nem sempre é confiável. Normalmente, isso ocorre porque o SCP é insuficientemente compreendido ou internamente imprevisível. Euclídeo é a classe de objeto com maior escópio e geralmente é uma aposta segura de que um SCP que está nessa classe pode não se adequar facilmente em nenhuma das outras classes, sejam elas de objeto padrão. Keter. Os SCPs da classe Keter são anomalias extremamente difíceis de conter, de forma conscientemente ou confiável, com um procedimento de contenção geralmente extensos e muito complexos. A Fundação muitas vezes não consegue conter bem esses SCPs, devido a não ter uma compreensão sólida da anomalia, ou falta da própria tecnologia para contê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas é simplesmente muito difícil de conter, ou também pode custar muito caro contê-lo. Traumer. SCPs da classe Traumer são anomalias que a Fundação usa especificamente para conter outros SCPs, mesmo
porque a mera existência de um objeto na classe Trommel é classificada nos níveis de autos da Fundação, as funções e status atuais são conhecidas por poucos funcionários da Fundação fora do Conselho. Neutralizado. SCPs da marca neutralizadas são anomalias que não são mais anomalias, seja por terem sido intencionalmente ou acidentalmente destruídas ou desativadas. Apollyon. Os SCPs da classe Apollyon são anomalias que não devem ser contidas. Espera-se que violem a contenção em breve ou um outro cenário semelhante. Essas anomalias geralmente estão associadas a ameaças de fim mundial ou também algum tipo de cenário de classe K que exigem um esforço maciço da Fundação para conter elas. Arconte. Os SCPs da classe Arconte são anomalias que teoricamente podem ser contidas, mas é melhor deixá-las por algum motivo. Os SCPs Arconte podem ser uma parte da realidade consensual, que é difícil de conter totalmente, ou podem ter efeitos adversos se colocados em uma contenção. Esses SCPs não são incontroláveis. A característica definidora da classe é que a Fundação opta por não contê-la, seja ela anomalia ou não.